Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos orar ao Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, nesta noite, ó Pai, na Tua casa, Senhor Jesus, entregando esse momento a Ti, ó Pai. Um momento onde nós nos dedicamos mais a Ti, ó Deus, nós separamos esse momento para Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, fala conosco nessa noite, Senhor Jesus, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, através dos louvores, através da Tua palavra, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, escutamos, ouvimos, mas não praticamos, Senhor Jesus. Mas muda, tira isso do nosso coração, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo a Tua palavra e que nós possamos, Senhor Jesus, exercer a Tua palavra em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor Jesus, pelos nossos pecados. Tu sondas e conheces o nosso coração. Fala conosco, Senhor Jesus. Que pessoas, ó Pai, possam chegar aqui, Senhor Deus, nesta casa para Te louvar verdadeiramente pelo que Tu és. Não pelo que Tu podes oferecer, mas o que Tu és em nossa vida. É o que nós já pedimos e Te agradecemos. Amém. Ainda de pé, gostaria de convidar os irmãos a abrir lá em Salmos 121. Salmo 121. É a resposta de Deus para a tua vida, amém? Que diz assim: olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está do seu lado, como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda todo o mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né, que fala que o Senhor Jesus, Ele é o nosso socorro, né? Passamos por tantos momentos difíceis na nossa vida, mas saiba que o Senhor é aquele que Ele está do teu lado, assim como a palavra dele nos fala, que o Senhor está sempre do nosso lado. Às vezes buscamos socorro em tantas outras coisas, em pessoas, né? Naquele que achamos que pode resolver algo, mas o Senhor Jesus, Ele fala contigo nessa noite, que Ele é o teu socorro. Não busque pessoas, mas busque ao Senhor Jesus para aquilo que você precisa, para algo que você precisa. Se você precisa de uma cura, se você precisa de algo mesmo, alguma coisa que você quer tanto, saiba que o Senhor Jesus, Ele é aquele que pode resolver. Né? O Senhor Jesus, Ele é o nosso Deus, é aquele que está conosco em meio às aflições, em meio às dificuldades da vida, em problemas que nós passamos. Só Ele é o nosso socorro, né? Então, agradecemos a Deus por essa palavra tão maravilhosa na nossa vida. É uma palavra bastante conhecida, mas que fala ao nosso coração, porque muitas vezes até esquecemos daquele que pode nos socorrer, não é isso? Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração nessa noite, amém? Os irmãos podem sentar, né? Agora vamos passar para o momento ofertório, convido o diácono Carlos para estar recolhendo os dízimos e as ofertas. E eu convido o nosso irmão Levi, né? Que estará louvando ao Senhor Jesus nessa noite. Que você possa, se você souber, você possa cantar junto com ele. Saúde, irmãos, do Senhor. Amém.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, amém? Vamos estar orando ao Senhor, consagrando nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos, Senhor, diante de Ti, Pai, neste momento, Pai. Deus, aqui na Tua casa, chamada casa de oração, Deus, onde juntos estamos aqui para Te adorar, Te louvar, bendizer o Teu nome, Pai, e receber de Ti o alimento espiritual que permanece para sempre, Pai. Neste momento especial do culto, Deus, onde podemos trazer ao Teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas, Senhor, para a manutenção da Tua casa. Nós assim fazemos, Pai, e consagramos a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos passar agora para um momento de oração. Alguns dos irmãos têm algum pedido a fazer ou agradecer a Deus? Pode ficar à vontade. Eu quero pedir oração pelo esposo do Fernando e uma irmã querida, muito chegada.
expectativa do milagre do Senhor sobre a vida dela, né? Sobre o estado de câncer. E também a cura dos meus meninos, que eu também recebi um telefonema, que mora em São Paulo. Ela também estava incubada, foi descoberto que ela estava com câncer na cabeça e o câncer já tomou conta de todos os órgãos dela. E também está sendo uma situação muito pesada, porque quem está à frente é o filho dela, só tem ele ali. Ele não tem assim a estrutura, né, para agir nesse momento, mas nós temos o Deus, né, que pode fazer um milagre que seja feito à vontade do Senhor na vida dela. Amém. Mais alguém? Amém. Vamos colocar, né, todas essas pessoas que estão doentes, né, em nossas orações, porque a gente sabe que não é fácil, né? A pessoa está boa e de repente, né, precisa ser internado e a situação vai se agravando e muitas vezes a gente não sabe, né? A gente sabe que só Deus é que pode trazer a cura, mas a gente sabe também que há muitas dificuldades, né, quando uma pessoa passa por esses momentos. Mas que nós possamos colocar essas pessoas em nossas orações. São pessoas que precisam de cura, né? São pessoas que precisam das nossas orações. Amém? Você pode ficar à vontade para se ajoelhar, né? Se você puder ajoelhar, se você quiser ficar sentado ou em pé. Não importa, mas o importante é que você entregue ao Senhor Jesus, né, todos esses pedidos, né? Agradeça também, faça os seus agradecimentos por estar aqui nessa noite, por acordar, né, ter esse fôlego de vida, que nós possamos, né, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, amém?
Santo e eterno Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor Jesus, te louvando, te agradecendo o teu santo nome, Pai. Entregamos, Senhor Jesus, todos esses pedidos que foram feitos aqui, Senhor, nesta noite, Deus. Pedido, Senhor, de cura, Senhor Jesus, um corpo, ó Pai. Pessoas, Senhor Jesus, internadas, ó Deus, muitas vezes em situações delicadas, Senhor Jesus. Mas nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, Senhor Jesus, que Tu és o Deus de cura e nós cremos em Ti, porque Tu curaste, Senhor Jesus, pessoas, Tu realizaste milagres na vida de pessoas e continua fazendo, ó Pai. E nós cremos porque nós temos fé. Nós temos fé que Tu és o Deus, Senhor Jesus, que cura todos os enfermos, ó Pai. Traz salvação para aqueles que estão perdidos, Senhor Jesus, neste mundo. Muitos que ainda não Te conhecem, ó Pai. Que pessoas, Senhor Jesus, possam ouvir o Teu nome, ó Deus. Ó Pai, Te pedimos, Senhor Jesus, pela vida, Senhor Jesus, de Alain e Larissa, ó Deus, que amanhã estarão, Senhor Jesus, se casando, ó Pai, formando uma nova família. Que o Senhor, possa estar nesta família, que eles possam Te convidar, ó Deus, a estar, Senhor Jesus, no seu lar. E que eles possam, Senhor Jesus, aprender, Senhor Jesus, através de Ti, através, Senhor Jesus, de suas vidas, ó Pai, que cada um, Senhor Jesus, possa entender o que é uma família, ó Deus. Ó Deus, Te louvamos, Senhor Jesus, e oramos a Ti, Senhor, pela nossa igreja, ó Pai. Somos poucos, Senhor Jesus, mas somos pessoas comprometidas contigo, ó Deus, com a Tua obra, Senhor Jesus. Vai abençoando a cada um, Senhor Jesus, que está presente neste lugar, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes, Senhor Jesus, pensamos, Senhor Jesus, em não vir por algo, Senhor Jesus, por uma dificuldade, mas quando chegamos aqui, Senhor Jesus, nós escutamos a Tua palavra e nós somos revestidos, Senhor Jesus. Nós somos fortalecidos, ó Deus, através de Ti, ó Pai. Ó Deus, traz aqueles que um dia estiveram aqui, Senhor, nesta casa. Sabemos, Senhor Jesus, que muitos estão neste mundo sendo, Senhor Jesus, levados pelo inimigo, ó Deus. Mas que essas pessoas possam se voltar, Senhor Jesus, para a Tua glória, que elas possam chegar aqui, Senhor Jesus, Te adorando, ó Deus. Ó Senhor, também Te entregamos o nosso país, ó Pai. Tantas dificuldades que vem passando, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, escolher pessoas para estar no poder, pessoas certas, Senhor Deus. Ó Pai, vai cuidando, Senhor Jesus, das nações, do mundo, Senhor Jesus, porque sabemos que um dia Tu irás voltar para buscar a Tua igreja, ó Pai, e que o mundo possa conhecer, Senhor, de Ti, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós não merecemos tantas bênçãos, Senhor, que é derramada sobre nossas vidas, ó Deus. Não só bênçãos materiais, Senhor Jesus, mas o dom da vida, ó Deus, o ar que nós respiramos, ó Deus, por tantas coisas, Senhor Jesus, que muitas vezes passamos por despercebidos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque sem Ti nós não somos nada, Deus. Que a cada dia nós possamos ser pessoas gratas, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, entender, ó Deus, que só Tu és o Deus de nossa vida, ó Pai. Ó Deus, nós, Senhor Jesus, entregamos nossas famílias, Senhor, no Teu altar, ó Deus. Nossos filhos, nosso esposo, Senhor, nossa casa, ó Deus. Vai repreendendo todo o mal, ó Deus. Muitas vezes o inimigo ele está furioso, ó Deus, para tirar a nossa atenção de Ti, ó Deus. Então, Senhor Jesus, nós entregamos a nossa família em Teu altar, ó Deus. Cuida dos nossos filhos, Senhor Jesus, nos livra, ó Deus, de todo o mal, porque sabemos que eles também são tentados, ó Deus. Ó Pai, Te agradecemos por tudo, ó Deus, por estar cuidando de nós todos os dias, ó Deus. Ó Pai, assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos passar agora para o momento da palavra. Gostaria de convidar o nosso pastor Paulo, ele estará trazendo a palavra dessa noite, que os irmãos, possam ficar atentos
aquilo que o Senhor Ele quer falar para a sua vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade também. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta noite, por estarmos na sua presença para render louvor e adoração. Você que nos assiste também, é um prazer tê-lo. E queremos que você abra a sua Bíblia aí, hoje culto de doutrina, culto de ensino da palavra. Você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, estaremos lendo a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5, leremos até o versículo 8. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Amém? Soberano e altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio de estarmos na tua presença, Deus, para te agradecer pelo teu grande amor, pela tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia. Ó Deus, ministra os nossos corações nesta noite, através do teu Espírito Santo. Fala com a tua igreja, Deus, aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Nos ensina, nos instrui. Ó Senhor, nos ajuda a colocar a tua palavra em prática em nossas vidas. Que nós não sejamos só ouvintes, mas sejamos praticantes da tua palavra, Deus. Ó Senhor, só o Senhor sabe a necessidade dos teus filhos, Pai, de cada um que chegou aqui nesta noite, a cada pedido, Pai, que eu creio que já foi ouvido. Ó Senhor, de tudo que foi falado. Ó Pai, a oração de um justo, ela pode muito ter efeito, Pai. E assim, Pai, essa casa será chamada a casa de oração. E assim essas orações têm chegado ao trono da graça. Ó Deus, que a cada dia nós venhamos colocar a tua palavra em prática, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Fica conosco, fala conosco nesta noite. Perdoa minhas falhas e os meus erros, Senhor. Usa a minha instrumentalidade. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, eu queria falar um pouco sobre oração com propósito. E quando nós entendemos a palavra do Senhor aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, era o próprio Jesus no Sermão do Monte, conhecido como Sermão da Montanha, né, que Jesus estava ensinando ali várias coisas, vários temas para os seus discípulos e para uma grande multidão. E em muitos momentos o Senhor, né, falou ali de vários temas, e aqui no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele vai estar falando sobre oração, né? E
oração é algo que move a mão de Deus. Oração é algo que o próprio Deus, ele deseja que nós venhamos fazer, é falar com Deus. Se nós formos entender de uma forma tão prática e simples, orar é falar com Deus. Assim como você fala com seu amigo, assim como você fala com seu irmão, assim como você fala com um vizinho, com uma vizinha, assim Deus deseja que nós venhamos praticar isso diante dele. Só que ele nos ensinou de uma forma, né? Os discípulos ali, em muitos momentos, tinham dúvidas, as pessoas não compreendiam, porque como nós poderíamos falar com um Deus que nós não vemos, nós não tocamos, mas a palavra do Senhor nos diz que ele é real, que nós podemos senti-lo, que também nós podemos ouvi-lo, e que ele se comunica conosco, como também ele nos ouve. Amém? Amém. E aí Jesus, ele começa a falar ali, porque naquela época existiam várias classes religiosas, como os judeus, os saduceus, os escribas, né, que eram pessoas doutores, pessoas que tinham conhecimento da lei, que tinham uma religiosidade muito alta, né? E eles se consideravam pessoas de conhecimento de Deus, mas muitas vezes tinham uma postura errônea, porque Deus, ele é um Deus que conhece o nosso interior, como a própria Bíblia diz que mesmo antes de nós falarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. Ele já sabe o que está no nosso coração. E aí é importante nós entendermos que existe um Deus que nos escuta, ele sabe o que está dentro do nosso coração, porém ele também sabe quais são os nossos propósitos, os nossos anseios, né? Como nós estamos nos portando diante dele. E esses homens, essa classe religiosa, muitas vezes eles faziam orações nas praças, em pé, para que todos vissem, não com o propósito de falar a Deus, de levar uma demanda a Deus, mas com o propósito de eles aparecerem. E é por isso que o texto vai dizer aqui no versículo 1 do capítulo 6, ou desculpe, no versículo 5 do capítulo 6, vai dizer: quando orardes. Era o próprio Jesus falando: quando vocês forem orar, não seja ou não sereis como os hipócritas. Hipocrisia é quando você faz ou fala uma coisa e não cumpre, faz diferente, né? Você diz que não pode roubar, mas você rouba, né? Você diz que não pode fazer algo, mas você faz. E aí o Senhor, ele estava ensinando aqueles que estavam ali a não serem como esses homens. Por quê? Ele vai dizer o porquê. Ele vai dizer: quando orarem, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Olha aí o propósito, né? E aí, nesta noite, nós podemos perguntar, fazer uma pergunta para nós mesmos: qual é o meu propósito quando eu estou orando? Será que a minha oração, ela tem uma direção? Será que a minha oração é com o intuito para que as pessoas me vejam? Ah, vai ali, o pastor está ali na frente orando, é um homem de Deus, né? Mas qual é o sentido da minha oração? E aí é importante nós entendermos isso, porque o Senhor mesmo, ele deseja que nós venhamos orar com propósitos. Mas vemos com um propósito de oração. Veja que o culto, né, a liturgia do culto, tem todo um propósito. Quando nós vamos iniciar o culto, nós começamos com a oração. E qual vai ser a oração? Quando eu inicio o culto, eu inicio com uma oração com propósito, para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós vamos orar para que o culto ele decorra de uma forma que Deus ele venha se fazer presente, que ele venha nos ouvir, que ele venha receber a nossa adoração.
tudo que está acontecendo aqui, né, nós vamos entregar a Deus. E é importante nós entendermos isso, né? Quando nós vimos orar, peraí, né? Às vezes, você tem uma oportunidade, olha, você vai orar por fulano de tal, ou então você vai orar com esse propósito aqui, né? Para iniciar o culto. E aí nós oramos por muitas coisas que não tem a ver com o que vai estar acontecendo aqui. Então é importante nós entendermos isso. Oração, nós devemos direcionar a Deus com propósito, porque Deus, Ele não é um Deus de confusão. Amém? Deus, Ele também quer que nós venhamos servir a Ele de forma racional. Então, quando nós formos orar, nós temos que orar com propósito também. Como foi nesta noite falado aqui, né, que, olha, alguém quer pedir oração, e alguém vai dizer, olha, eu quero que ore por meu parente, eu quero que ore por esta causa, por uma cura. E aí existem vários tipos de oração, né? E aí a palavra do Senhor diz que aqueles homens, eles não estavam com um propósito de orar para que Deus ouvisse. O propósito deles era aparecer, era trazer notoriedade deles, de chamar a atenção das pessoas para Ele, não para Deus. E aí o Senhor, Ele fala para todos que estavam ali escutando, Ele diz: quando orares, não orei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E qual era a recompensa daqueles homens? Era já de trazer a notoriedade para eles. Ele estava trazendo, né, um tipo de adoração que não cabia a eles, porque a adoração nós só devemos dar a Deus. Adoração nós só devemos, né, se voltar para Ele, mais ninguém, diz a palavra do Senhor. E a oração, ela também tem um propósito, porque tem coisas que nós entendemos, todos nós que estamos aqui, que tem coisas que nós não podemos fazer. Só Deus, né? Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que um homem pode fazer. Enquanto nós estávamos orando aqui, foram pedidas, né, várias orações para pessoas que estavam doentes, enfermas, né, que estavam hospitalizadas. E nós estamos orando para que Deus, Ele faça um milagre, ou Ele use a mão dos médicos, porque Deus, Ele não dispensou a medicina, né? Tem coisas que é Deus que vai fazer, e tem coisas que é o médico que vai fazer. E é importante nós orarmos a Deus, dizendo: Deus, né, o que é para eu fazer, né? Às vezes nós dizemos assim: não, eu não vou tomar o remédio, não vou buscar o médico. Mas Deus, Ele não dispensou a medicina, né? E Deus, Ele deu inteligência ao homem. Deus, Ele deu condições de um homem resolver certas coisas, mas aquilo que o homem não pode resolver, Deus pode. Quando o médico diz assim: olha, vai para casa porque não tem mais o que eu fazer, aí é a hora que Deus, Ele entra. É a hora que Ele vem e faz um milagre, porque quando o homem não pode fazer, Deus pode. E Deus, Ele pode usar a mão do médico também. Amém? Então, o Senhor, quando Ele fala lá no versículo 6, Ele vai dizer: tu, porém, quando orares, veja, Ele dá um segmento: quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Deus, Ele é aquele que nos vê no secreto. Nós podemos orar aqui na igreja assim, né? Quando Ele está dizendo: entra no teu quarto, é porque Ele está trazendo, né, a notoriedade do que estava sendo falado antes acerca daquelas classes religiosas que estavam orando em pé para que todo mundo visse eles, né? Não tem nenhum problema você orar em pé, né? Quando nós vamos orar aqui, nós dizemos: aquele que não puder se ajoelhar,
Pode ficar de pé, pode ficar sentado, não tem nenhum problema. O problema é o propósito da oração. Para quem você está direcionando e qual a intenção, né? Do mesmo jeito que Deus, Ele ouve aquele que está em pé, Ele ouve também aquele que está sentado, Ele ouve também aquele que está ajoelhado. Mas que nós devemos estar orando com o propósito de levar as nossas orações a Deus, sabendo que Ele tem um poder para resolver, que Ele tem um poder de alcançar as nossas vidas. E o texto vai dizer acerca disso. Então, Deus que te vê em secreto, né? Quando tu oras em secreto, Ele também te vê em secreto, porque Ele está em todo lugar. E tem coisas que você está orando, que eu estou orando, né? Que o Senhor Ele vai fazer o milagre, Ele vai responder a nossa oração. E tem coisas que nós nem oramos, que às vezes nós, até enfermidades que estão no nosso corpo, que nós nem sabemos, o Senhor já está curando. Nós nem chegamos a pedir, e às vezes Deus já está fazendo um milagre. Então é importante nós entendermos isso, que existe um Deus que nos vê no secreto. Existe um Deus que conhece as nossas orações, mesmo antes de nós falarmos, né? E aí o Senhor Ele dá essa direção para uma oração com propósito. Olha, eu vou vir aqui na frente na hora do início do culto, eu vou orar pelo culto, vou orar para que Deus venha falar os nossos corações, eu vou orar para que Ele venha te fazer presente. Quando passou o início do culto, agora vai ser o momento daquela oração, que é uma oração que faz parte de toda a comunidade, aqui, toda a reunião, que cada um pede um tipo de oração, e nós vamos orar com propósito. Foi na quinta-feira passada, se não estou enganado, que o Diácono Carlos chamou para a gente orar aqui. Não, foi que pediu para a gente orar aqui, a gente fez um círculo, e o pastor vai orar, os irmãos vão concordar. Então é uma oração concordatória. Não precisa todos orarem, mas os irmãos vão concordando com um amém. Pastor, isso tem base bíblica? Tem. Vamos lá. Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19 e o 20. Vai dizer a palavra do Senhor: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Amém? E como é importante quando a igreja se reúne aqui, nós concordamos uns com os outros na oração. Porque ele diz: olha, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então o Senhor está aqui, amém? E aqui tem mais do que 2. E nós estamos concordando aqui em oração. É por isso que eu disse: a minha casa será chamada casa de oração. E ele vai dizer que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa. Então às vezes nós estamos orando, queridos, alguém está orando e nós concordamos: amém, Senhor, assim seja. Alguém está suplicando por alguém, nós se reunimos juntos em oração com o mesmo propósito. Nós se reunimos e se ajuntamos e oramos uns pelos outros. E o texto ele fala acerca disso. Então o Senhor, irmãos, Ele é aquele que deseja que nós venhamos também orar com propósito, que nós venhamos concordar em oração. Como isso é importante. E o Senhor está ensinando aos discípulos como assim fazer. O Senhor está mostrando qual é a postura que nós devemos ter enquanto orarmos, porque muitos estão orando sem nenhum propósito, sem nenhuma intenção, só por falar mesmo, Pastor, eu não sei orar. Orar, querido, é falar com Deus, porque Ele não deseja que nós venhamos só repetir palavras,
O próprio texto diz que nós não devemos usar de vãs repetições. Veja, no versículo 6, desculpa, no versículo 7, do capítulo 6 de Mateus, onde estávamos. Aí ele vai dizer: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não useis de vãs repetições. Às vezes a gente acha que Deus não sabe o que nós temos, ou as nossas necessidades, e às vezes nós todos os dias falamos a mesma coisa, porque alguém aí criou uma forma de oração, e toda vez que você tiver um problema disso, ore assim, aí dá um modelo de oração. Não precisa. Orar é você ser espontâneo, falar com Deus. Assim que você fala com seu amigo, você entrega a ele quais são as suas demandas, quais são os propósitos que tem no seu coração, no meu coração. Deus, ele quer ouvir de você, amém? Deus, ele quer ouvir nós falarmos com ele na nossa simplicidade mesmo, na nossa forma de falar mesmo. Eu lembro de um testemunho de um jovem que ele, novo convertido, e ele não sabia muito orar, e ele saiu de casa desesperado porque ele deixou alguém muito enfermo. A sua irmã estava muito enferma dentro de casa, e ele estava só com sua irmã, e ele muito preocupado, ele sai de casa, pega a chave, fecha a porta, coloca debaixo do tapete na frente e sai para procurar ajuda. Mas enquanto ele estava saindo, ele se lembrou que agora ele é servo de Deus, e ele começa a orar da forma dele. E ele começa a dizer: Deus, a minha irmã está doente, está enferma em casa, e eu sei que tu podes curar. E se o Senhor for lá na minha casa, a chave está embaixo do tapete. O Senhor pode pegar a chave, abrir a porta, entrar e curar. Na sua simplicidade, quando ele voltou para casa, sua irmã estava curada. Porque Deus, ele não está preocupado, irmãos, com a eloquência. Deus, ele não está preocupado com a nossa forma bonita de falar. Ele está preocupado se nós estamos orando ou não. Se nós estamos entregando a Ele as nossas demandas, os nossos propósitos, aquilo que está no nosso coração com propósito e com intenção, sabendo que Ele é o poderoso para fazer. Se você for lá para Atos, no capítulo 1, versículo 14, ainda falando sobre a oração concordatória, Atos, capítulo 1, versículo 14, vai dizer a palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 14, vai dizer a palavra do Senhor. Todos estes perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A igreja em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, eles estavam juntos em oração. Eles estavam cooperando juntos. Eles estavam concordando. E enquanto eles oravam, muitas vezes o Senhor já estava respondendo. Enquanto eles oravam, o Senhor muitas vezes já estava atendendo a oração. Porque a Bíblia diz que Pedro estava preso. E a igreja orava na casa, estavam reunidos orando por Pedro. E quando eles menos esperavam, estava Pedro batendo na porta. Deus já tinha enviado um anjo. Aleluia! Deus, ele pode responder a tua oração enquanto você ora.
Deus, Ele é poderoso para responder. Eu não sei qual é o tipo de Deus para responder a minha e a sua oração, mas eu sei que Ele é poderoso para responder. Eles oravam juntos, eles perseveravam, e perseverar é insistir, é não desistir, porque às vezes a gente diz, eu já pedi por esta causa, eu vou desistir. A Bíblia fala da parábola da viúva, né, que o dever de orar sempre e não esmorecer. E não esmorecer. Então, é importante nós perseverarmos, assim como a igreja perseverava. Estavam todos juntos, a própria Maria, a mãe de Jesus, estava junto com eles ali em oração. Se você ver aí o versículo 42 do capítulo 2 de Atos, vá só um capítulo para frente, do capítulo 2 de Atos, no versículo 42, vai dizer a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É perseverar em oração, queridos. Eles perseveravam na doutrina, na palavra, estavam juntos, na comunhão com os outros. Havia unidade na igreja, Por isso que igreja, irmãos, é tão importante nas nossas vidas. Porque é uma comunidade que quando um está sofrendo, a Bíblia diz: chorar os que choram e se alegrar os que se alegram. É nesse lugar que muitas vezes nós sofremos uns com os outros. Quando alguém está passando por um problema, uma dificuldade, nós se reunimos, nós se juntamos, nós se ajudamos, nós oramos. Porque aquilo que a igreja pode fazer, a gente vai fazer até onde a gente pode, mas aquilo que a gente não pode fazer, a gente diz: a gente ora por esta causa. Nós oramos juntos. Qual é a dificuldade? Porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. E a igreja, ela se reunia, ela perseverava, eles entendiam isso. E olha que naquele tempo havia uma perseguição muito grande. Muitos deles haviam sido apedrejados, muitos deles haviam sido mortos. Havia uma perseguição à igreja, mas a igreja não desistia de orar. Como é que está a tua oração? Você tem orado? Você tem perseverado na oração? E o texto vai falar isso, porque lá, voltando para Mateus, no capítulo 6, e o versículo 8, quando ele estava falando das vãs repetições, que nós não devemos usar as vãs repetições, ele estava dizendo que nós não devemos pegar palavras prontas só. Pastor, é porque eu oro pelo meu filho. Pastor, é porque eu oro para que Deus abra uma porta de emprego, mas eu orei ontem. Isso quer dizer que eu não posso orar hoje e não vou orar amanhã? Não, querido, você pode orar por essa mesma causa todos os dias. Não é sobre isso que a palavra está falando, de palavras prontas, vãs repetições, palavras que não têm um propósito para qual eu vou orar. Eu estou precisando de uma cura, e aí eu vou usar uma palavra pronta que foi me dada. Não, querido, não precisa. Leva diante de Deus a causa. Vai diretamente ao Pai. Durante a hora nós podemos adentrar na sua presença e falar com Ele diretamente. Assim que você vai para um médico, assim como você vai para alguém que está com algum problema, e você vai levar um problema ou uma situação, e você já vai direto a dizer: olha, o problema é esse aqui. Eu estou com esse problema, aqui Deus ele quer ouvir. De forma direta. Porque a oração com propósito, querido, ela tem sentido diante do Senhor. Porque lá no versículo 8 do capítulo 6, ele vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. O Senhor já sabe a tua necessidade e a minha. Amém? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe as lutas que nós travamos. Mas Ele quer que nós falemos com Ele.
Ele quer que nós viemos viver, falar com Ele, porque Ele fala de comunhão. Assim como um amigo quer ouvir da nossa boca palavras, quer estar perto de nós, assim é Deus. Deus, Ele quer que eu e você estejamos perto dele, levando para Ele as nossas demandas, as nossas preocupações, as nossas orações. Mesmo Ele sabendo tudo isso que você já tem, Ele já sabe. Mas nesse contexto aqui, Ele estava falando num sentido, Ele estava falando na intenção daqueles que estavam usando palavras soltas, sem propósito. Isso faz me lembrar da oração de Jabes. Quem já ouviu falar de Jabes? Jabes, ele foi um servo do Senhor ali da comunidade de Israel, a qual ele não tinha muito conhecimento, mas ele sabia das tradições, ele sabia que muitos homens de Deus que tiveram várias experiências com Deus havia orado e Deus havia respondido. E ele, de uma forma simples, é a menor oração da Bíblia. E foi a oração respondida mais rápida. Se você ver aí, em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. 1 Crônicas, Velho Testamento. Você vai para Samuel, 2 Samuel, Reis, 2 Reis, você vai achar 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4 e o versículo 10. Amém? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Apenas o versículo 10. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Aí o resto do versículo vai dizer o quê? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Foi a oração mais rápida. Foi a oração menor da Bíblia. E foi a oração que Deus respondeu prontamente. Aleluia. Jabes, você não passou muito tempo. Eu não estou dizendo aqui que você não deve orar mais tempo. Você deve sim. Nós devemos cada dia mais aumentar o nosso tempo de oração na presença de Deus. Mas ele não precisou passar 2 horas de oração. Ele não precisou chamar a atenção, ligar para o pastor, ligar para o irmão lá. Não precisou pedir oração. Apenas ele se lembrou que Deus havia respondido muitas vezes as orações do povo de Israel. Ele disse: agora eu vou orar. Aleluia. E quando ele começou a orar, aleluia, a Bíblia diz que Deus respondeu as suas petições. Ele pediu 3 coisas. Ele invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe. Aleluia. Deus, irmãos, Ele tem a intenção de nos abençoar. Ele quer te abençoar. Ele quer alargar as tuas tendas. Aleluia. Ele quer abrir as portas. Ele quer fazer o milagre que nós precisamos, mas é necessário nós orarmos. É necessário levar a Ele a nossa causa, falar com Ele de forma simples: Deus, a minha causa é essa, a minha necessidade é essa, Senhor, me ajuda nesta área. E o Senhor assim fez na vida de Jabes, querido, porque o texto vai dizer: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você crê que Deus vai te conceder? Aleluia. Você crê que mesmo antes de você orar, Deus já sabe a tua petição, mas Ele está ouvindo a tua oração e já haverá a resposta de Deus para a tua vida. Assim como foi na vida de Jabes. Aleluia. Um homem que não é tão conhecido na Bíblia, um homem que não tem tanta influência, mas ele orou. Você não precisa ser conhecido, você não precisa ser o pastor da igreja, você não precisa ser a pastora da igreja, você não precisa ter grandes influências para que Deus lhe ouça. Deus, Ele te ouve.
Mas não deixem de orar. Porque assim como Deus ele respondeu a oração de Jabes, Ele vai responder a tua oração. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Jabes ele levou diante de Deus uma oração com um propósito. Ele disse: olha, Senhor, é isso aqui. É essa situação, Senhor. E o Senhor assim respondeu. Quando nós fazemos com sinceridade, com propósito, queridos, o Senhor ele é o Deus que responde. Se você vê lá em Tiago, carta de Tiago, o Novo Testamento, Deus ele deseja que nós oremos com sinceridade. Tem gente que está orando a Deus para, assim como foi o caso ali daqueles homens, só para trazer uma relevância para si. Ah, Deus, eu quero um carro do ano para que as pessoas vejam que eu tenho um carro do ano. Porque as pessoas já me criticaram tanto, já me negaram tanto carona, e agora sim eu quero um carro para que quando eu passo as pessoas me vejam com um carro do ano. Isso não é uma oração com propósito. Isso é uma oração para aparecer, para mostrar a alguém que nós temos um apóstolo. Deus não vai responder, queridos, esse tipo de oração. Mas quando nós oramos com necessidade, com sinceridade. Tiago 4,3 vai dizer a palavra do Senhor. 4,3. Eu falei 10, foi? 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Né? Nós estamos pedindo com o propósito só de nós se deleitarmos. Agora, quando nós fazemos uma oração com o propósito também de abençoar os outros, às vezes a gente pede tanto um carro a Deus, mas quando uma pessoa precisa, a gente não. Às vezes a gente pede tanto algo a Deus para só esponjar nas nossas necessidades, mas quando a gente, Deus ele conhece o nosso coração. A Bíblia diz que ele, mesmo antes de nós pedirmos, ele já sabe. Então, quando nós começamos a pedir a Deus, falar com Deus algo que também venha abençoar outros, às vezes nós queremos ter condições financeiras, queremos ficar ricos, só para ter status. Mas quando a gente faz um propósito com Deus, Senhor, eu quero abrir aqui uma empresa. E que essa empresa ela abençoe outras pessoas. Que essa empresa ela abra uma porta de emprego nesta comunidade. Ó Senhor, que as bênçãos que o Senhor vai derramar em mim não só recaem em mim, recaem em outros. Aleluia! Aí isso vai agradando o coração de Deus. E aí a oração com propósito. E aí o Senhor entende que não é só para você se deleitar. Não é para trazer notoriedade a você não, mas é para também abençoar outros. E Deus ele tem interesse em orações com propósito. E o Senhor ele tem interesse em te abençoar e através da tua vida também abençoar outros. Porque isso faz parte da vontade, irmãos. É o que está em Deus. E aí às vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. Mas quando nós começamos a orar com propósito, quando a gente começa a sentar para ouvir, aqui como aqueles homens estavam sentados ali no sermão do monte, e Jesus estava ensinando quando vocês forem orar, orem assim. Amém? Porque Deus, Jesus demonstrou intimidade tremenda com o Pai. Ele sabe que o Pai se agrada. Ele está dizendo: olha, se vocês orarem assim, se vocês atentarem, vocês vão começar a ver a mão de Deus se mover ao seu favor. Vocês vão ver como é a mão de Deus se mover a favor de vocês. Então peçam com sinceridade, sem duvidar. Tiago 1:5-6. Aí em Tiago mesmo, lá para o capítulo 1, o versículo 5 e o 6. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se lhe há dado. Quem tem falta de sabedoria ou qualquer outra falta, Deus ele dá.
Senhor, eu não sei que atitude tomar, não sei como eu devo me portar. Me dá sabedoria dessa situação. Peça a Deus que Ele dá. Amém? Peça, porém, com que? Peça com que, queridos? Com fé. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado de uma para outra parte. Ou seja, você pode estar orando, mas está orando sem fé. Eu vou orar, pastor, mas estou acreditando muito não. Eu vou orar, mas aí começa a colocar os mais, né? Querido, se você quer que Deus ele responda a sua oração, ore com fé. Coloque fé na sua oração, amém? É a história que é sempre contada da menina que orou para que houvesse chuva, né? Deus manda chuva, dá uma seca tremenda, manda chuva. Ela orando com seu pai e sua mãe. Aí o pai da menina, olha, vamos sair, né? Porque estavam precisando sair, só que estavam saindo sem o guarda-chuva. Aí a menina fala, não vai levar o guarda-chuva não. Orar com fé é assim, queridos. É já orar crendo que Deus ele é poderoso para responder a minha e a tua oração. Então, oração com propósito também tem que ter fé. Se você quer que Deus responda a sua oração, ore com fé sem duvidar. Porque é semelhante a uma onda do mar, é semelhante ao que é levado ali pelo vento, de um lado para o outro, como uma folha, sem direção, sem propósito. Está orando só para orar. Eu vou para a igreja só para ir mesmo. Qual é o propósito de você vir para a casa do Senhor? Primeiramente, nós vinimos aqui para adorá-lo, mas também aqui nós levamos a Ele a nossa demanda. Nós cremos que cada oração pedida aqui está chegando diante do altar do Senhor. Amém? Então, ore com fé também. Ore sem duvidar. Ore com sinceridade. Lá em Hebreus capítulo 10, já estou terminando. Hebreus 10, 22. Você pode acompanhar aqui para ganharmos tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 22 vai dizer: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Cheguemos diante de Deus. É aqui que Ele quer que nós cheguemos diante dele. Que nós apresentemos a Ele. Quando você vai orar, é porque você sabe que existe um Deus que ouve. Que existe um Deus que nos vê. Aleluia! Você só chega aqui e pede oração. Quando você chega aqui e faz, ora por essa situação, é porque você crê que existe um Deus que escuta a oração. É porque você tem fé que Deus ele pode responder a oração. E nós já tivemos vários testemunhos aqui de orações respondidas neste lugar. Amém? Quantas pessoas oraram aqui, vieram aqui para a igreja, se juntaram, pessoas que nem vieram aqui, que mandaram a petição por alguém aqui conhecido. Mandaram a petição por Paula, mandaram a petição por Nacilene, né, por você que está aqui, a irmã Maria, né, e disse, olha, se tu vai lá na igreja, pede oração por essa causa. E aí depois voltou para agradecer e disse, olha, aquela oração foi respondida. Aleluia! Aleluia, porque Deus, irmãos, Ele se importa com a minha e com a oração. Então, quando nós chegarmos diante dele, cheguemos com um coração verdadeiro, com um coração com inteira certeza de fé. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. É importante, irmão, colocarmos um tempero de fé na nossa oração, colocarmos sinceridade, colocarmos, irmãos, todo o nosso coração diante do Senhor. E para terminar, eu queria falar sobre a história de um jovem que estava precisando de cura.
lá em Marcos 9, capítulo 9, o versículo 17, para terminarmos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a Bíblia vai dizer que havia um homem que estava com um processo de uma doença ali, estava precisando de cura, e era uma doença espiritual. Existem doenças que são espirituais, existem doenças físicas que todo mundo tem, mas também existem doenças espirituais. E o texto vai dizer, lá no capítulo 17, do capítulo 9 de Marcos, versículo 17, vai dizer que um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Veja, ele era mudo, mas ele não era mudo porque era só uma doença que ele tinha, não, porque ele nasceu assim. Era um espírito, era algo que trazia males para aquele homem. Não era coisa que era resolvida com médicos, era coisas espirituais. E aí ele vai dizer: e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Foram até os discípulos de Jesus, e pediu, levou aquele homem, para aquele jovem, para que fosse curado, mas não conseguiram. E agora foram até Jesus. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer: então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Ou seja, tem coisas, queridos, tem situações, tem enfermidades que ali são espirituais, e nós devemos levar a Jesus. Nós devemos, com um propósito certo, levar diante do Senhor. Tem outras que a gente tem que levar para o médico mesmo, mas essa daqui tinha que levar para Jesus. E o texto vai dizer o quê? Então, versículo 20: e trouxeram-lhe, quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Ele vai dizer: desde a infância. Respondeu. Veja quanto tempo aquele menino sofria. Veja quanto tempo aquela pessoa estava com aquele problema, porque não estava procurando a medicação certa, porque não havia propósito, não havia entendimento para resolver aquele problema. E isso muitas vezes acontece conosco. Às vezes o problema é tão fácil de resolver, mas nós estamos indo para o médico errado, nós estamos indo para a pessoa errada, nós estamos procurando a forma de resolver errado. Mas o Senhor, Ele sabe nos direcionar. E nesta noite Ele está nos chamando para este quarto de oração, para este secreto com Ele. Aleluia, aleluia. E aí lá no versículo 23, alguém lhe respondeu Jesus, no versículo 22, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar, mas às vezes ele diz: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Veja que ele disse para Jesus: se tu pode, ó. A Jesus disse: eu posso, se tu crê. Tu crê? Amém. Amém. Jesus, se tu podes alguma coisa. A Jesus lá no versículo 23 disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Então nesta noite, queridos, você pode sair daqui de forma diferente. Se a tua fé está firmada no Senhor, se você tem colocado a tua oração diante do altar, aleluia. Aí lá no versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Peça, querido. Se é ter falta de fé, peça, ore: Senhor, me ajude na minha fé, me ajude a crer.
Aí o versículo vai dizer: e vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Versículo 27. Mas Jesus, tomando pela mão, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Olha aqui, isso aqui é muito importante para terminar. Seus discípulos lhe perguntaram em particular: por quê não podemos nos expulsá-lo? Nós expulsá-lo? Aí Jesus dá o porquê, a causa. E respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Tem que ter oração. Tem coisas que só saem na oração, amém? Tem coisas, né, que só vai sair, só vai ser resolvidas através da oração. Persevera. Coloca a fé. Entra no teu quarto. Fica de pé. Entra no teu quarto. Luta com o Senhor em oração. Aleluia. Fecha a porta do teu quarto e ora. Aleluia. Ele é aquele que responde a tua oração mesmo antes de você começar a falar. Ele já sabe as suas necessidades. Fecha a porta do teu quarto e ora. Você aqui aprendeu nesta noite como orar, com propósito, com entendimento, com segurança, com direção, com direcionamento da palavra. Jesus, ele falou: olha, quando vocês forem orar ao Pai, orareis assim. Ele deu a direção. Então você, a partir de hoje, eu, cada um de nós, oraremos com propósito diante do Senhor. Aleluia. O Senhor ouve a tua oração e o teu clamor. Obrigado, Jesus, por sempre nos ouvir. Obrigado, Senhor, pelo propósito que o Senhor nos dá de oração, de nos chamarmos para o quarto de oração. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Eu chamei o teu nome no meio do deserto. No lugar secreto. Entra no teu quarto, fala com ele secretamente. Se ajoelha, ou em pé, ou sentado, mas fala com Deus. Mas não deixe de orar. Aleluia. Oh, aleluia. Como é importante a nossa oração durante o Pai. A tua oração é importante. Você verá os mistérios como ninguém revelou. Quantas coisas que se prepararam para nós. Quantas coisas que quer nos revelar e nos mostrar que é tão. Aleluia. Nos ajuda a orar, meu Pai. Senhor, são tecnificações. O Senhor fala com a gente, devemos orar, querido. Em busca da oração. Aleluia. Aleluia. Eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto.
do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fala em secreto com Deus, gasta tempo com Ele. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, sonhei pelo teu nome lá no meio do deserto, no lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, sonhei pelo teu nome lá no meio do deserto, no lugar secreto. Aleluia. Oh, Jesus, que assim nós passamos. Nós vamos aprender com a tua palavra, Jesus, nesta noite. Que eu tenho ouvido a cada oração aqui. Esse é o Senhor que responde a oração do teu povo, Senhor. Quando nós te reunimos, quando nós concordamos. Oh, Deus, em comunhão, quando nós te juntamos neste lugar, nesta casa de oração, oh, como o Senhor se alegra. Oh, como o Senhor sente prazer na oração da tua igreja. Oh, aleluia, que assim nós estejamos, Senhor, sempre diante do teu altar. Oh, Senhor, seja ajoelhado, seja em pé. Oh, Senhor, seja sentado, ou qualquer forma que nós venhamos estar, mas que nós venhamos estar sempre em espírito de oração. Orai sem cessar. Assim é o que a palavra do Senhor nos diz. Obrigado pela tua palavra nesta noite, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Oh, Deus, responde, Pai, as orações aqui feitas neste lugar, Pai. Nós possamos ouvir os testemunhos para a glória do teu nome, Senhor. Não que nós venhamos aparecer, não para que venha trazer notoriedade para esta igreja, nem para a placa da igreja, nem para cada um de nós, mas para que teu nome vai ser glorificado, Senhor. Nós oramos, nos colocamos diante de ti, Senhor, cada petição aqui. Oh, aleluia, leva-nos em paz para casa, nos dá uma noite reparadora de sono, livra-nos de todo mal, abençoa cada filho teu, filha tua que esteve aqui nesta noite, e que no próximo culto, Senhor, estejam aqui, te louvando, te adorando, se assim o Senhor permitir. Obrigado por tudo, são essas coisas que nós te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja. Domingo, 8 horas, escola dominical, logo após evangelismo. E à noite, às 18 horas, 6 horas da noite, culto de louvor e adoração. Você é o nosso convidado, esteja aqui, traga um visitante. Um prazer ter aqui neste lugar.